Antes mesmo de receber a chave do novo imóvel, os proprietários devem ficar atentos à fase mais importante de tudo que vai começar aí, a vistoria. É, isso mesmo, uma fase extremamente importante onde cada detalhe faz a diferença. Farid, que bom ter você aqui com a gente na cenografia da casa, da série Sua Casa de A a Z, para mostrar hoje detalhadamente o que? Esse passo a passo da vistoria, né? Isso, esse passo a passo ele é extremamente importante, porque os proprietários eles não têm a mínima noção o que é uma vistoria. São detalhes simples que qualquer um pode fazer, não precisa, nesse caso não precisa ter um profissional para acompanhar, mas muitas vezes eles têm esse medo porque eles acham que é uma coisa muito complicada. Então a gente vai mostrar exatamente o que precisa ser olhado e analisado nessa vistoria. Então, ó, você que está em casa, aproveita. Lápis e papel na mão e fique atento a todas as dicas da Farid. Primeiro passo, pintura. Bom, na pintura a gente tem que analisar se as paredes estão bem feitas, se as portas elas não estão com marcas ou riscos. Inclusive é interessante a gente colocar um espelhinho para olhar se em cima das portas e embaixo elas foram bem feitas também, que é um lugar que quase ninguém olha, ver se não foi respingado tinta nos metais, nas maçanetas, nos rodapés. Então isso é muito importante, eu acho que isso é um toque de pintura que a gente precisa analisar. Segundo passo, esquadrias. Que a gente tem que verificar se elas estão boas, se elas estão funcionando, se as portas estão abrindo e fechando, os dobradiços. Apartamentos que tem veneziana, é interessante a gente abrir as venezianas, ver se elas estão realmente funcionando, se as grades não estão amassadas, se as maçanetas não estão riscadas. Então é esse geral de esquadrias que a gente precisa fazer. Terceiro passo, vidros. Para ver se os vidros estão riscados, trincados. Então, passar um pente fino também nos vidros, no geral, em todas as janelas e portas. Quarto passo, revestimento cerâmico. Como foi feita uma obra grande, então pode ter lascado alguma parte, pode ter caído alguma ferramenta, então o rejunte pode estar mal feito. É importante também a gente lembrar que tem os tampos de mármore, de granitos, que também a gente tem que analisar se ele está bem colocado, se ele não está lascado, se o rejunte está bem feito, se o frontão não tem nada quebrado. Então essa parte de investimentos é isso que a gente precisa dar uma olhadinha. Quinto passo, louças. As louças a gente tem que analisar também, porque devido a produtos químicos, pode ocorrer manchas. Então a gente tem que analisar todas as louças dos espaços, os vasos sanitários, os tanques, as cubas, enfim, tudo que é de cerâmica, louças, a gente tem que dar uma olhada também. Sexto passo, metais. Devido a transporte, instalação, acabam riscando. Então, tanto os metais de torneiras, sifões, como maçanetas e dobradiças, a gente tem que analisar isso também. Sétimo passo, parte elétrica. Bom, a parte elétrica é muito importante a gente analisar, principalmente o quadro de luz, se os disjuntores estão bem especificados para cada ambiente, porque isso facilita muito, e se os interruptores eles estão todos bem colocados, se eles não estão tortos, se eles têm o parafuso, se as teclinhas dos interruptores estão funcionando também, isso é muito importante. Oitavo passo, hidráulica. Abrir os registros, ver se eles estão funcionando, as torneiras para ver se tem algum tipo de vazamento, os chuveiros também é importante. É interessante também a gente apertar as válvulas de descarga para ver se tem algum tipo de vazamento, analisar se o caimento de água em direção para o ralo está funcionando conforme deveria. Então, para isso é bom a gente jogar um pouquinho de água para ver se a água realmente escorre para os ralos. Portanto, não deixe de fazer a sua vistoria sem seguir esse passo a passo que a arquiteta Farid passou. Porém, após a vistoria, alguns problemas a gente pode precaver com essas vistorias para que a construtora arrume antes da entrega das chaves. Porém, muitos acabam aparecendo somente depois que a pessoa já está morando no empreendimento. Então, assim, alguns problemas de infiltração, no dia da vistoria você não vai detectar, mas com o uso no dia a dia você vai perceber isso. Então, as construtoras, elas dão uma garantia, que cada uma tem o seu prazo, que é exatamente para esse tipo de problema que ocorre com qualquer empreendimento. Então, na hora que você está fazendo essa vistoria, eles já estão preparando uma lista, anotando todos os defeitos que você encontrou para corrigir, e aí eles te chamam para uma segunda vistoria, que você vai verificar se tudo realmente foi feito conforme o que você pediu. Portanto, só aceite a chave se realmente você tiver certeza que a primeira ou a segunda vistoria estão dentro dos procedimentos criteriosos
que a Farid passou hoje aqui no nosso bloco de vistoria da série Sua Casa de A a Z.